Esse é meu Busy Plate vazio. Em 25 dias vão tentar transformar em um jogo de parkour dinâmico, apenas sabendo o básico de programação. O meu intuito não é fazer o jogo bombar de visitas, e sim fazer um jogo que dê para jogar e seja divertido. Vamos para o primeiro dia. Esse é o nosso primeiro dia aqui no nosso projeto. O primeiro dia é sempre o dia que a gente tira as ideias de como vai ser o jogo. E foi uma ideia que eu tive assim do nada. Mano, vou criar um jogo de parkour, já que é um tema fácil, mais ou menos. Aí eu tive essa ideia. Lembrando, a ideia do jogo foi totalmente tirada da cachola. Eu não meio que tipo assim, peguei um jogo que já existe e tentei fazer por cima. Não, a ideia que eu tive no começo era só fazer 2 bases, o lobby e o final, e tivesse uma lava, né? Que a lava é a característica diferencial de outros jogos de parkour. Eu achei bem legal, eu até dou uma modelada assim no começo para eu ter uma base, né? Porque eu não gosto muito de começar primeiro fazendo script, porque eu gosto de primeiro modelar ali. Eu até reaproveitei alguns modelos já prontos meus. Eu no futuro eu decidiria mudar, né? Porque na pegada que eu queria fazer a modelagem acabou não encaixando tão bem. Aí fui modelando uma por uma, fui deixando mais ou menos seco. Deixei ali de um jeito pra mim ter uma base mais ou menos de como vai ser o jogo. O primeiro dia sempre se consiste nisso, mas pra gente ter uma base pra ter nos próximos dias. No segundo dia, foi o que eu falei, comecei a mudar o estilo do jogo, deixei ele de uma forma mais popular, né, com essa textura de quadradinhos. Já comecei delimitando as fases, porque eu joguei até 4 fases, a fase fácil, médio, difícil e hard, poder dividir as fases da fácil até a hard. Comecei já a fazer as fases, como já estava a base do jogo, né, como no primeiro dia eu falei que eu gosto mais de fazer a modelagem primeiro para ter a base. Aí eu já comecei a fazer a primeira fase, que era a fase fácil. Todas essas fases acabaram sofrendo alterações por conta de alguns ajustes que eu acabei dando. Essa fase primeira acho que foi uma das que também que sofreu muita alteração. Eu tava testando, sempre entrando no jogo para ver mais ou menos como que tava, para ver se não tava muito grande. E aqui eu já tava começando a tentar fazer o meu primeiro script sozinho. Acabou que esse script não deu muito certo, porque acabei errando muita coisa aí. Tava fazendo de uma forma bem juvenil. Acabou que eu só me estressei mesmo, eu peguei uma parte que dá dano na própria toolbox e só copiei o script. Também fiz uma otimização depois, para não ter que ficar botando um script dentro de cada um. Como vocês podem ver, cada bloco tinha um script, isso não era tão certo. E aí já estava funcionando. Aí comecei a estender as fases. Eu não tenho um senso tão bom de dificuldade, tipo, de parkour pra mim. Eu acabo indo ali no próprio olhômetro mesmo. Eu mesmo não tava pegando base nenhuma, tava indo ali fazendo do que eu já conhecia de jogos de parkour do próprio Roblox, do meu conhecimento que eu tinha. Fui fazendo assim aos poucos. Aí eu fui guardando as fases. A fase 1 já tinha terminado. Eu botei ela dentro de uma pasta pra assim eu conseguir manipular melhor. Que no próximo dia vocês vão ver eu fazendo um script que é o script principal do jogo. É um script que aleatoriza as fases. Só que no próximo dia vocês vão ver isso. Por enquanto aqui eu tô deixando algumas fases prontas pra poder tá manipulando melhor depois. Aqui eu começo a criar a fase média. Uma fase que eu também tirei da cachola também. Fui fazendo ali no que vinha na minha mente. Ela era de umas minhas fases favoritas. Fui adaptando ela ali. Foi uma fase bem fácil de fazer. Ficou bem legal. Aí fui testando o jogo de novo. Mano, eu acho que pra tu fazer um jogo tu tem que testar várias vezes, irmão. Acho que eu devo ter umas 50 horas só desse jogo. Aí eu comecei a pegar umas ideias ali no Gemini ali pra ter mais ou menos o que eu posso acabar adicionando. Aí fiz um cilindro pra ser uma espécie que nem aqueles brinquedos infláveis que bate, né? Tava testando os scripts, tava dando tudo errado, o negócio tava saindo de uma forma totalmente diferente. Se vocês quiserem uma dica, eu postei um vídeo que eu ensino como usar IA de forma correta. Quando eu tava fazendo esse jogo, eu ainda tava ali aprendendo ali ainda, então dava muito erro ali com a IA ali, acabava que eu não era tão claro com a IA, acabava dando muito erro. Aí fui mexendo, eu queria que mexesse o meu próprio personagem, só que é aquilo, né, mano? Jogo de parkour tu vai adaptando, mano. Não deu certo de um jeito, tu adapta de outro. Eu tava fazendo dessa forma. Aí fui dando mais prompt pra IA, foi ficando mais ou menos da forma que eu queria, mas eu consegui resolver isso só no próximo dia. Estamos no dia 3. Esse foi um dia que eu fiz as coisas mais no off. Como vocês podem estar vendo, eu terminei a fase difícil e hard. Eu organizei mais as coisas no workspace também nesse dia, dei uma organizadinha pra não ficar tão ruim. E já fui logo testando o jogo pra vocês estar mais ou menos vendo como que tá as fases. Eu achei que tá bem legal, eu gostei bastante das fases. Essa fase difícil eu achei bem da hora. Ainda dá de melhorar ainda mais esse ragdoll ali. A fase hard ainda nem se fala, ainda tem muita coisa pra melhorar nela. Tem como deixar ela mais difícil, porque, isso daí não é a fase hard. Como eu fiz as coisas mais no off no dia 3, acabou que ficou bem curtinho a gravação, pra não encher meu SSD de vídeo. Vamos para o quarto dia.
O dia 4 foi um dia que eu peguei pra dar uma modelada, né, como havia falado, eu ia mudar a modelagem do jogo, né, como eu mudei a textura lá para aqueles quadradinhos clássicos do Roblox, aí eu achei que era melhor fazer uns modelos clássicos, né, são modelos bem fáceis de fazer. Eu fiz acho que foi uns 30 minutinhos eles, fiz umas 3 arvorezinhas, a cabana de lojinha, alguns modelos bem simples, tipo uma florzinha, uma cerquinha, só para dar uma profundidade melhor no nosso mapa. Aí foi pro nosso mapa, né, nosso mapa principal, usei o plugin Brush Tool, não sei se vocês têm esse plugin, vocês que são builder, não sei se vocês têm, então eu recomendo bastante vocês ir lá no meu vídeo de top 5 plugins, que eu dou o link desse plugin, mano, ele é muito bom, até dou uma ensinada como que usa ele. Ele é muito bom para estar preenchendo assim o mapa, em vez de tu ficar dando Ctrl D e posicionando. Ele é muito bom. Se vocês quiserem lá no vídeo. Aí vamos para a continuação do dia 4, que nessa gravação ainda tem uma gravação que ainda é no mesmo dia. Ainda no dia 4 foi o dia que a gente pegou para estar fazendo o script principal, que é o gerenciador de fases. Ele é o script que vai estar randomizando as fases toda vez que bater 5 minutos, que é por round. Então, a cada 5 minutos ele muda as fases. Aí no começo ali eu fui dando os prompts, né? Fui dando uma conhecida como que funcionava isso. Aí também eu e a IA, a gente tava testando os scripts. Não tava dando muito bom, porque tava usando primary part, sendo que depois que eu percebi que não fazia sentido usar primary part, porque todo item que sai do server storage pro workspace já tá posicionado, então por que posicionar, né, com C-frame, sendo que isso não faz sentido nenhum. Aí tava dando erro pra caramba, muito erro, aí fui testando, script é isso, mano, tu vai testando, vai vendo uma forma mais otimizada, né, porque com C-frame funcionava, só que, mano, era bem mais complicado, cada fase ele ia ser uma luta. Aí depois de umas 2 horas aí, mano, fui conseguir fazer o script. Aí consegui aleatorizar, tu vê que carregou a fase fácil, médio, e aquele bloco rosa, ele é o bloco aleatório que eu botei só pra tá testando pra ver se tá certinho. Aí quando bateu a minutagem de round, ele trocou a fase fácil por bloco azul. Aí eu já tinha tirado a conclusão que tava funcionando certinho. Agora qualquer coisa que a gente botasse na pasta separado no server storage, porque tava separado as coisas, ele estaria carregando a fase. No dia 5 eu tava tão inspirado que eu fiz apenas um text lab pra tá sabendo quantos minutos faltava pra tá reiniciando a fase, porque sem ela não teria como saber quando a fase iria reiniciar, então só adicionei isso nesse dia. Acabou que eu não fiz tanta coisa nesse dia, tava tendo que resolver outras paradas, e foi isso. Vamos pro próximo dia. Do dia 5 a 7, eu fiz algumas alterações, botei um leaderboard que ainda não funcionava e adicionei uma nova fase de marreta que vocês vão estar vendo. Como eu, na maioria das vezes, quando eu tava mexendo no jogo, eu tava em calma, meus colegas queriam jogar um pouco do jogo. Então eu liberei o jogo pra gente estar testando e fiquei com esses mini trechos aí que eu tirei um pouco jogando com eles. Start. Espera, Nathan. Bora ao mesmo tempo. Morri. Menor, não passei nem na fase verde, eu sou um lixo. Essa lá vai estar parecendo no meu vaso quando eu cago, mano. É de bosta. Do dia 7 a 9 eu mexi no leaderboard, fiz ele funcionar depois de muito estresse, acho que foi uma das coisas que mais me estressou foi esse leaderboard, e adicionei também o placar de vitórias ali em cima, no canto direito superior. Ele faz com que quando você ganhe, ele guarde as suas vitórias, e foi a primeira vez que eu usei o Data Story no jogo. Aí toda vez que eu ganhava uma partida, depois de 20 segundos, ele contava a vitória ali no placar. Depois eu mexi também nessa taxa de atualização, que isso... Depois eu fiquei sabendo que é bom deixar um tempo bem grande pra não ter que ficar toda hora o jogo usando o Data Story, que isso pode acabar bugando. E basicamente foi isso. Do dia 7 a 9 eu tenho mexido mais no leaderboard e no sistema de vitória. Do dia 9 a 11 eu já estava trabalhando nas tools, que a gente ia ter uma lojinha onde a gente usaria o nosso dinheiro. E falando no dinheiro, eu também fiz uma guia também na qual eu guardo o nosso dinheiro, e fiz um data story também, né, para que toda vez que você entre no jogo, você tenha o dinheiro onde estava certinho. O leaderboard funciona normalmente, eu também adicionei uma guia ali onde você se localiza onde você está, se você está no modo, se você está no médio, difícil ou hard. É só para só para deixar mais bonitinha a tela. Adicionei um bloco na qual quando você clica você ganha dinheiro. Ainda não havia adicionado mais áreas, tipo assim, se eu tô no modo hard eu vou ganhar tanto de dinheiro, ainda não havia adicionado, tava ainda testando ainda. Do dia 9 a 11 até que deu de fazer bastante coisa, e eu tinha uma tool pelo menos funcionava, as outras ainda ia mexer, e a tool que funcionava
adicionava essa de chuva de gato, mano. Muito legal, mano, essa chuvinha de gato. Quando o gato te encostava, você saía voando. Eu ainda adicionei uma musiquinha pra ficar um negocinho mais legalzinho quando tivesse chuvinha de gato, pra, tipo, deixar um negócio mais pra rir mesmo no... Cara, eu adicionei isso aleatoriamente. Pensei ali, mano, eu vou adicionar, mano, só pra deixar o jogo mais divertido. E foi isso o dia. No dia 12 eu fiz a loja das tools, onde as tools iriam ficar, e aí que ia dar finalidade ao nosso dinheiro. Foi um script até que bem simples até pra tá fazendo, e é bem simples, mano. Se você tem o dinheiro do valor da tool, tu ia tá comprando, aí o script ainda tava bem falho ainda, porque ele só salvava o dinheiro quando você saía. Então, se você tivesse comprado 2 poções de pulo, aí mesmo que você ganhasse 200 de dinheiro pra comprar a bolinha de gato, ele não compraria, porque ele tava buscando a tua conta anterior. Aí tava dando esse erro, mas isso aí foi bem simples de tá ajeitando. Aí no dia seguinte já teria ajeitado isso, ter feito as outras coisas. Basicamente, o dia 12 se consistiu nisso. Vamos pro próximo dia. Do dia 12 a 16 comecei a dar uma polida no jogo, comecei a adicionar coisas ali que tava faltando, tipo o dinheiro, eu só conseguia dinheiro se eu clicasse no bloco, era mais pra testar as tools. Aí adicionei blocos invisíveis em cada fase, na fase fácil tinha um bloco invisível e na fase hard também. Aí cada fase tinha um script na qual detectava quando o jogador passava nessa área e ganhava uma quantia de dinheiro. Ele podia ganhar entre 20 a 32 na parte fácil e na hard ele poderia ganhar 80 a 100, entendeu? Um valor entre essas casas. Aí fazendo isso o dinheiro ele tinha seu propósito, né, como o jogador poderia estar ganhando. Aí também adicionei um bônus também, quando o jogador ganhasse também ele ganha uma quantia de dinheiro também. Adicionei novas fases, adicionei uma fase fácil, bem facinho mesmo, só pra tá cumprimentando espaço. Adicionei uma fase média que eu gosto bastante dela, é uma fase de bloco falso aqui, né, aquele lá do Round 6 lá, do vidro. Aí não tem aquele macete de você passar a câmera, né, que jogos de obra normalmente você passa a câmera, mas eu consegui tirar esse macete. Adicionei a fase difícil, eu gosto bastante dela, o bloco ele vai movendo essas partes invisíveis, é onde cada bloco vai se mover. Então cada bloco se move para um lado, você só tem que ser paciente, basicamente. Se você for afobado, você acaba escorregando, porque o bloco ele não te puxa com toda a força, ou seja, você pode acabar ficando para trás, aí você tem que acompanhar manualmente às vezes. Porque ele te puxa, mas às vezes você pode acabar caindo por conta disso. Essa fase hard até que ficou bem legal, gostei dela. Até que é bem difícil por conta desse cilindrozinho, ficou bem chatinha. Aí esse outro cilindro maiorzinho, ele é da transparência. Aí chega numa parte que ele fica transparente e você cai. Se você não prestar atenção, você pode acabar morrendo no final. Adicionei esse pódiozinho, mas ainda não... Eu adicionei só por estética mesmo, depois ia botar ele pra funcionar. Ia ser um negócio bem tranquilo também pra estar fazendo. E esse foi o período do dia 12 a 16. E como havia falado, no dia 17 eu trabalhei um pouco na questão do pódio. O pódio foi até que bem simples. Aí o pódio tava ali, aí posicionava o jogador, primeiro, segundo e terceiro lugar, e fazia os emotezinhos pra não deixar o personagem duro em cima do pódio, mas pra deixar visualmente legal. O dia 18 foi o dia que eu dei uma refinada nas lojas. Eu dei uma refinadinha na loja de dinheiro e adicionei a loja de Robux também, só que ainda não tinha as tools ali, que ainda ia elaborar algumas. Eu tava pensando, né, como que eu poderia adicionar algumas tools ali só pra quem quer gastar Robux, mas não ia ser nada tão caro, ou 500 Robux, não ia ser isso, até porque eu não quero tirar dinheiro com esse jogo. Aí dei a refinada em tudo, adicionei as músicas também, as músicas foi o ícone basicamente, e o final eu dei uma modelada, adicionei tipo um parquinho pra deixar mais legal o final, porque eu não tinha uma ideia muito em mente de o que fazer no final. Pensei em fazer um lugar cheio de ouro, assim, pra simbolizar que o cara ganhou, mas sei lá, achei que não ia ficar tão legal, eu adicionei só um parquinho mesmo. Esse foi o dia 18. Do dia 18 a 23 foi a fase de polimento, comecei a polir o jogo, mexi na luz do jogo, deixei ela um pouquinho mais viva, botei alguns modelinhos ali pra tá preenchendo o vazio. A loja de Robux finalmente tinha recebido novas tools. Pra falar ali que alguma coisa original ali da loja de Robux foi a Jetpack eu fiz ela do zero. Esse rádio dourado foi já pego da Toolbox, não sei se você joga Roblox há muito tempo, mas essa Bullbox é clássica de quase todos os jogos de parkour. E a mola, né, a mola é tipo uma velocidade infinita ali, se o
jogador tem, ele tem velocidade infinita. A jetpack funcionando perfeitamente, ficou do jeito que eu queria. Aí ele mostra o combustível dela, aí você não consegue voar até o final, aí ela só recarrega quando acaba o combustível inteiro. Ficou bem legal. E a Bullbox seria uma tool que eu teria que mexer no futuro, porque ela tava dando conflito por conta do script dela ser antigo. Tava dando conflito com os scripts que eu tinha. Então eu acabei resolvendo isso. Hoje em dia não tem mais esse bug, então podemos partir para o próximo dia. Ainda no dia 23, aproveitei o restinho do dia, adicionei 2 mutadores de som ali. Adicionei o mutador de som da Bullbox, que é a caixa de som dourada, e o montador de músicas globais. Para caso o jogador queira estar desativando a música, ele desativa. Se ele só quer que a música da caixa de som fique ligada, ele só deixa ela ativada e desativa a outra. É basicamente isso, né? Nada tão gigatônico. Do dia 23 a 25 foi o período de postagem do jogo. Eu comecei a ajeitar alguns bugs, ainda tinha. Adicionei novas fases também, essas fases ficaram bem legal, pelo incrível que pareça. Adicionei uns detalhezinhos novos, eu adicionei uns detalhezinhos bem pequenos, tipo quando você ganhava uma vitória tocava um som, quando você ganhava dinheiro parecia um text level de quanto de dinheiro você ganhava. Um negócio meio simples, mas que dá uma profundidade maior pro jogo. E adicionei esse canhãozinho no final, caso você não queira ficar dando reset, só você usar o canhão que ele te joga lá pro lobby. Ficou bem legal, mano, eu gostei bastante disso. E aqui estamos na aba para postar o jogo. Aqui eu vou estar deixando o meu áudio de quando eu tava postando o jogo, para não ter que ficar aqui narrando por cima aqui. Fique com essa gravação e até o final do vídeo que eu vou estar me despedindo de vocês. Rapaziada, finalmente a beta do jogo está pronta. Como na última gravação, que foi acho que há uma hora atrás, eu falei que eu ia fazer a miniatura do jogo e o ícone. E mano, a IA aqui deu aula, tá? Ficou muito bom, mano. Claro, né, eu fui lá no Roblox Studio, fiz essa basezinha aqui pra IA pelo menos ter uma base, né, do que fazer. E ficou muito bom. Tem até o ícone aqui do Gemini, deixa assim, deixar o crédito pra ela, porque o Gemini foi a IA que eu usei pra criar esse jogo, então o mínimo que eu posso fazer é deixar o ícone dela ali. Botei essa miniatura aqui também, salvar a mudança. Agora vamos fazer o seguinte, cadê? Criações, vamos vir aqui no nosso jogo. Agora configurações, cadê? Público, nossa. Agora vamos lá, mano. Nossa, salvar alteração, nossa. Salvei. Mudança salva, o jogo tá público agora. Vamos lá testar, rapaziada. Vamos lá testar. Tamo aqui, rapaziada. Deixa eu só mexer aqui nas configurações. Não sei por que não tá tocando música, mas ó o jogo como que tá. Ó, você vê que tá bem, tudo bem estruturado, ó. Tá bem legal, mano. Rapaziada, eu não sei o que aconteceu aqui. Não sei o que aconteceu da música não estar tocando, mas a música é um dos menores problemas. Aqui tá as coisinhas aqui, ó, como eu falei pra vocês. Tá aqui, eu botei as imagenzinhas. Tá bem baratinho, mano, né? O meu negócio aqui não é tirar Robux daqui. Aí tem que adicionar mais itens. Olha que maneiro, mano, muito da hora. Aí tem as fazinhas aqui, o leaderboard tá bem legal. Vamos. Acho que já passamos, hein? Passamos. Aí, pô. Tamo aí, ó. Essa primeira vitória legítima no jogo. Aí, se o cara quiser voltar, pega aqui, ó. Voltou. Lobby. Pronto. É isso o jogo, mano. Olha o trampo que eu tive pra poder chegar nesse resultado. Ainda tem muita coisa faltando, tem. Tem que ainda modelar um pouco mais isso aqui que tá meio sequinho, né? Dá de adicionar mais algumas coisinhas, mas a base do jogo tá aí. Rapaziada, é aqui onde eu encerro o vídeo. Foi muito bom a experiência nesses 25 dias de desenvolvimento. Hoje eu consegui ajeitar alguns bugs no jogo, né? Ainda tinha alguns bugzinhos, eu dei uma refinada em algumas fases. O jogo tá bem mais jogável agora. O nome do jogo é Lava o Victory. Se vocês viram lá na hora que eu tava postando o jogo, tava lá o nome. Também tinha a imagenzinha, então vocês conseguem estar achando. Vou também estar deixando o nome do jogo na descrição. Se eu conseguir, eu deixo o link, mas acho que eu vou conseguir deixar só o nome pra vocês estar achando. E foi isso o vídeo, foi muito bom. Foi muito bom como experiência. Eu recomendo vocês fazerem também uns projetos pequenos para você estar proporcionando a ter uma experiência como essa. Foi muito legal, mano. Esse vídeo deu um trabalhinho, mas valeu a pena. Muito obrigado a todos que assistiram. E forma de contribuição, deixe seu like, se inscreva. Se gostou de alguma parte do vídeo ou se gostou de tudo, comente. Se não gostou, comente também. Muito obrigado a todos que assistiram. Fique com Deus e até a próxima.